Você já conviveu com estrangeiros? Então fique comigo até o final e está começando mais uma escola sabatina no Japão. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para estudar sobre a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e assim possamos ter entendimento da Tua mensagem. Por isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele convite especial para todos vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtam nossos vídeos e compartilhem com seus amigos, familiares, irmãos da sua igreja, da sua congregação, que nós possamos levar a mensagem de esperança a cada vez mais pessoas, e assim abreviar a volta de Jesus. Combinado então? Então vamos lá para o tema da semana. O tema da semana é o seguinte: os estrangeiros no meio de vocês. E o verso áureo diz o seguinte: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio 10, versículo 19. Nessa semana, Deus trouxe para nós 3 mensagens básicas, 3 pedidos, vamos dizer assim. Uma, para que nós possamos circuncidar nosso coração. Segundo pedido, para que nós amemos o estrangeiro. E o terceiro pedido é para que a gente possa julgar com justiça. Vamos analisar cada situação dessa separadamente, para ficar mais fácil. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10, versículo 14 até o 16. Bem, o que Deus quer dizer nesse momento? Você pode estar pensando assim, eu disse agora há pouco. Deus tem essa mensagem para nós, mas não é para os israelitas. Sim, era para os israelitas, mas o que Deus disse para eles vale para nós hoje. Como assim? Aqui Moisés está dando uma série de recomendações aos israelitas, pois eles estão prestes a entrar na terra de Canaã. E naquele momento, a circuncisão representava a aliança de Deus com os homens. Mas existia no meio dos israelitas, entre os israelitas, as pessoas que não levavam essa aliança no seu coração. Ou seja, de fato, eles não estavam com Deus de coração, de verdade. Como eu falei antes, isso vale para nós nos tempos de hoje. Porque muitos de nós cristãos não vivemos aquilo que pregamos. Mas você pode pensar assim, mas como não? Eu vou na igreja, frequento o culto, devolvo dízimo. Como que eu não estou vivendo a vida de cristão? Sim, você faz tudo isso, a gente pode fazer tudo isso. Mas e no nosso trabalho, no nosso convívio familiar? Será que nós somos cristãos realmente? Eu não estou aqui colocando uma situação para te julgar, para te apontar o dedo. Eu tenho vários problemas na minha vida pessoal. O que a gente está estudando junto aqui não é que vale só para você que está me vendo. Vale para mim também. A gente está estudando a Bíblia, a gente está estudando a lição da Escola Sabatina, mas na verdade a gente está estudando a Palavra de Deus. Então o que a gente pode entender dessa mensagem? A gente realmente tem que fazer essa circuncisão no nosso coração, no prepúcio que existe no nosso coração. Ou seja, ser cristão, ser verdadeiramente cristão,
em qualquer lugar que a gente esteja, seja em casa, no trabalho, na rua. Como eu disse, tem muita gente que, por exemplo, acaba de sair da igreja, chega no trânsito e já está buzinando, xingando os irmãos, ou coisa assim. Ou até mesmo dentro da igreja. Isso acontece muito de fato. Lógico, a gente vive num mundo complicado, num mundo de pecado. Mas a gente deve procurar realmente viver em comunhão com Deus, em constante comunhão com Deus. Todas as coisas que a gente faz, todos os nossos atos devem estar em comunhão com a vontade de Deus. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Deuteronômio 10, versículo 19. Aqui é o seguinte, Moisés continua ali com as orientações aos israelitas e Deus pede nesse momento que eles precisam amar o estrangeiro. Como assim? Aqui nesse contexto, a palavra estrangeiro não quer dizer somente aquela pessoa de outro país ou de outra situação. Também envolve esse tipo de estrangeiro. Por exemplo, eu sou estrangeiro aqui no Japão. Mesmo tendo cara de japonês, nome de japonês, ser filho de japoneses, eu continuo sendo brasileiro. E aqui a gente recebe um cartão de identificação que nos identificam como brasileiros, mesmo sendo filhos de japoneses. Ou seja, aqui existe essa discriminação. Eu posso dizer, eu já senti na pele o que é ser discriminado. Ou seja, muitas vezes a gente é só começar a falar com um sotaque, um certo sotaque, e não fluente como os japoneses aqui, e eles já identificam que nós somos estrangeiros. Muitos lugares não permitem a entrada de estrangeiros. Pessoas de mais idade, por exemplo, discriminam mesmo, descaradamente, tratam mal os estrangeiros. E é isso que Deus não quer. Ou seja, eu vejo isso para mim como sendo assim, trate bem o estrangeiro. Trate bem as pessoas de fora. E não só de outro país. Aí que entra esse contexto. O estrangeiro pode ser aquela pessoa que não pertença à mesma congregação que nós pertencemos, pessoas de outras denominações cristãs ou de outras denominações não cristãs. Todos são filhos de Deus. Ou seja, por conta do pecado, as pessoas muitas vezes não acreditam em Deus. Mas Deus pede que nós os amemos, independente do que seja. E aqui entra aquela passagem onde o escriba pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento. E Jesus fala o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos 12, versículos 30 e 31. Aqui Jesus fala o seguinte: a gente deve amar o nosso próximo. Quando Moisés fala ali aos israelitas que eles devem amar o estrangeiro, é a mesma coisa que Jesus disse. Nós devemos amar o nosso próximo, mas a gente tem que amar todas as pessoas. Todos somos filhos de Deus. Para que a gente possa entender um pouco melhor por que existem dois mandamentos. Porque Jesus fala que existem dois mandamentos. Não existe nenhum mandamento maior que esse. Porque entre os 10 mandamentos estão divididos da seguinte forma. Os primeiros 4 mandamentos se referem à relação entre Deus e o homem. E do 5º ao 10º mandamento faz referência à relação existente entre homens e homens. O nosso próximo, Deus é amor. Primeiro a gente tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo mandamento é a gente tem que amar o nosso próximo. Então, sendo assim, se a gente não ama o nosso próximo, se a gente maltrata o estrangeiro, a gente é transgressor, a gente é pecador. Assim como diz em Tiago 2, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Se tratarem os outros com favoritismo,
estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Como é que a gente sai dessa então? Se a gente maltrata o nosso próximo, a gente é transgressor. Então, se a gente não amar o nosso próximo, a gente é pecador. A gente é transgressor da lei. Então, amar o próximo é um mandamento de Deus. É uma ordem, não pedido. É uma ordem de Deus. E assim, como é que a gente faz para a gente amar o nosso próximo? E aí é que se encontra o terceiro pedido de Deus ali. Julgue com justiça. Existem vários versículos em Deuteronômio que dizem a mesma coisa, que nós devemos julgar o nosso próximo com justiça. A gente tem que olhar a situação da pessoa, olhar com justiça. Se a gente tem o nosso próximo, um mendigo pedindo esmolas, e a gente não vai dar dinheiro para essa pessoa porque ele vai lá e comprar cachaça e tudo mais. A gente não deve fazer isso. A gente deve estender a nossa mão ao nosso próximo. Não importa o que ele vai fazer com aquele dinheiro. A gente pode, a gente deve fazer isso. Deve cuidar do nosso próximo. A gente deve cuidar das viúvas, das pessoas que realmente necessitam. E não cabe a nós julgar realmente a situação que aquela pessoa vive, ou a gente maltratar uma pessoa pelo simples fato de, por exemplo, vai que ela teve um dia difícil, um dia complicado, de repente ela está de mau humor, e não é por isso que a gente vai pagar na mesma moeda. A gente deve sempre pagar o mal com o bem. E afinal de contas, quem que é o estrangeiro? Nós somos estrangeiros nessa terra. Estamos de passagem. O nosso lar é junto de Deus. Na Canaã celestial, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos só de passagem. Então, muitas vezes, nós sentimos isso na pele. O que é ser estrangeiro? Então, é isso que Deus diz para os israelitas. Não se esqueçam que vocês já foram estrangeiros no Egito. Que vocês foram escravos no Egito. Vocês foram maltratados. E a gente nunca deve se esquecer disso. Que nós já fomos maltratados só pelo fato de a gente professar uma fé que não é de todo mundo, não é comum a todas as pessoas. Então é isso que Deus quer para nós. Que a gente possa tratar bem, que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só para a gente recapitular aqui rapidinho. A gente deve fazer uma circuncisão no nosso coração. A gente tem que amar o estrangeiro e o nosso próximo. A gente deve julgar com justiça. A gente nunca deve olhar com os olhos do mundo para alguém que nos pede ajuda, por exemplo. Tem que olhar com os olhos de Deus para essa pessoa que está precisando da nossa ajuda. E muitas vezes não é nem a nossa ajuda, é Deus que está permitindo que nós ajudemos essa pessoa. Qualquer que seja essa pessoa, quem quer que seja essa pessoa, a gente deve fazer a vontade de Deus. E assim a gente vai viver. E assim a gente vai viver realmente a religião pura diante de Deus. Certo então? Mais uma vez eu gostaria de orar com vocês. Como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estudar a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Que nós possamos ter entendimento da tua mensagem, Senhor. Querido Deus, que nós possamos amar o estrangeiro. Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Querido Deus, que o Senhor nos capacite, Senhor, para que sempre nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que todos os nossos atos estejam alinhados com o Teu querer. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor abençoe a todos os Teus filhos aqui nesse mundo, Pai. Nós possamos sempre estar orando um pelo outro, Senhor. Querido Deus, por todas essas coisas eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pelo privilégio e a oportunidade de estar com vocês estudando a Palavra de Deus. E espero vocês na próxima semana. Fique com Deus, um forte abraço.